Irmãos, boa noite, que a paz seja com todos. Irmãos, essa noite meditaremos a primeira parte da mensagem, a segunda, permitindo o Senhor, será no domingo pela manhã, mas meditaremos essa noite no rei Josias. Josias era neto de Manassés. Manassés foi um dos piores, se não o pior dos reis que governaram o povo de Deus. Foi idólatra ao extremo, profanou o templo do Senhor com ídolos, espalhou a idolatria por todo o reino, sacrificou o próprio filho no fogo a outros deuses, era adivinho, agoureiro, estabeleceu feiticeiros no reino. De tal modo, ele levou o povo à impiedade. E diz 2 Reis 21:9 a respeito do povo, e o povo não mais ouviu o Senhor. Porque Manassés de tal modo fez o povo errar que fizeram pior, o povo fez pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Chegou a tal ponto a impiedade que fizeram pior do que as nações que Deus tinha tirado da terra prometida e colocado Israel. E tais foram abominações que foram pior do que as próprias nações que tinham sido expulsas dali. E Deus havia colocado o seu povo naquela terra prometida. Depois Manassés morreu e seu filho Amon reinou em seu lugar e seguiu os passos do pai, Manassés. Então Amon morre. E quem assume? Josias. Josias passou a reinar. E passou a seguir os caminhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O livro de Reis, você que já leu, se um dia você vier ali, você vai ver. Alguns reis subiam e faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Outros não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. E o povo sofria. Governos ímpios. Mas Josias foi um governador justo, reto e temente a Deus. E após alguns anos de reinado, ele ordenou que o templo que foi erguido por Salomão, o templo do Senhor fosse restaurado, pois estava com brechas, fendas, abandonado, por assim dizer, depois de anos e anos de idolatria e profanação. E nesse trabalho de restauração, o livro da lei foi encontrado. No versículo 8 de 2 Reis 22, versículo 8, está escrito: Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Que coisa impressionante! E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Impressionante! O livro estava perdido dentro da casa do Senhor. A Bíblia da época, o Antigo Testamento, a lei do Senhor, estava perdida. Na verdade, a lei do Senhor, provavelmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, considerada a Torá, a lei do Senhor, estava perdido dentro do templo. O templo estava ali. A igreja da época, que Israel era a igreja do Antigo Testamento, estava ali. A religiosidade estava ali, porém sem a Bíblia da época, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Que estado trágico do chamado povo de Deus. E ainda diziam: o Senhor é conosco, tão desviados, tão longe de Deus, sem temor a Deus, sacrificavam a ídolos. O Senhor é conosco. O templo estava profanado e abandonado, e a palavra de Deus tinha sido perdida. E uma primeira lição para nós aqui, nessa noite, temos que lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Deus vivo. Naquela época, ergueram um ídolo dentro da casa do Senhor. E nós somos a casa de Deus, do Deus vivo e santo habitando em nós. Será que temos erguido ídolos
dentro de nós? Há ídolos aqui dentro? Temos santificado os nossos corpos? O que nossos olhos têm visto? O que nossos ouvidos têm ouvido? O que nossos membros têm feito? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: nem tampouco apresentem os vossos membros do vosso corpo, da vossa carne, ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, ou seja, não como instrumentos de injustiça para a prática do pecado. Essa é a primeira lição que nós devemos meditar essa noite. Uma segunda lição é que o cuidado com as coisas de Deus, a obra do Senhor em todos os seus aspectos, mostra também como está o nosso coração em relação a Ele. Como está a nossa devoção, né? Mostra como está a nossa devoção. E se ídolos têm tomado o lugar que é só dele. Sim, o templo estava abandonado, profanado, e o cuidado com as coisas de Deus revelam bastante da nossa devoção. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, como agradeci domingo, porque temos conseguido, os irmãos têm sido fiéis em dízimos e ofertas, temos conseguido manter a obra de Deus, a estrutura, o edifício, ajudado pessoas também que tinham necessidade. Porque sim, o cuidado com essas coisas também revela muito da nossa devoção. Sem falar, claro, na parte espiritual. Terceiro lugar, a terceira lição para nós hoje. A palavra estava perdida dentro do templo, dentro da casa de Deus. O templo existia, a religiosidade existia, existiam os rituais, porém sem a palavra, sem obediência a ela. Está a palavra de Deus em nossos dias perdida? Nas igrejas? Existem os templos, existem os religiosos, existem os rituais, existem os cultos, os shows, o louvor, emoções, choro, gritos, poder. Porém, a palavra está ali? Existe a pregação da palavra? Há tempo suficiente para a pregação da palavra ou o entretenimento toma muito mais tempo, atrações, e nem precisamos dela? Uns 5 minutinhos de palavra de Deus é suficiente. O que importa é louvar, 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 chorar, chorar, se arrepiar, se arrepiar. Com relação à palavra, a pregação, não sinto nada, não fala muito comigo, é melhor. E outra coisa, onde há pregação? Como é essa pregação? É uma pregação teocêntrica, centrada em Deus, centrada em Cristo, centrada no Evangelho, no Cristo crucificado? Ou é uma pregação antropocêntrica? O que quer dizer isso? Centrada no homem, as necessidades do homem, os desejos do homem, as vontades do homem. Que importa sempre o homem primeiro, você primeiro, você primeiro, você primeiro, nós primeiro, e Deus como um garçom para nós, um mordomo, ou como um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, Deus da graça que entregou seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar da perdição eterna. E Deus é exaltado e louvado e glorificado. A pregação é teocêntrica, cristocêntrica, ou, vou falar uma palavra que não é assim, ou humanocêntrica. Será que abrem a Bíblia? Se é que abrem, leem um versículo, fecham
e começam a contar suas histórias pessoais, suas aventuras, piadas, acariciam o ego das pessoas, pensamento positivo, misticismo. Bem, a palavra estava perdida dentro da igreja. Uma quarta lição para nós: está a palavra de Deus perdida em nossas vidas pessoais? Somos o templo do Espírito Santo. E qual era o coração do templo? A lei do Senhor, a palavra de Deus, o centro da adoração, a fala de Deus na sua palavra, porque é Deus que fala na sua palavra, a palavra é dele, é ele falando. Está ela, a palavra, em nosso coração? Ou estará perdida também? Escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Será que conseguimos viver sem a palavra? Sem ler? Sem meditar? Sem praticar? Bem, foi o que o povo de Deus naquela época pensou, a ponto de que a palavra se perdeu. Não adianta muito se abrirmos a nossa Bíblia, colocar na sala ou na estante, em algum lugar, aberto num texto preferido, num texto de poder, se ela não está aqui dentro e se não temos sede da palavra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bem-aventurado é você que tem lido, meditado a palavra de Deus. O povo de Israel pensou que podia viver sem a palavra e foi para o cativeiro. Tinha o templo de Salomão. Aquela construção da engenharia. Lindo, maravilhoso. Temos os sacrifícios, os holocaustos, as festas, as luas novas. Tanto que o Senhor pergunta através do profeta Isaías: que me adianta as vossas luas novas, as vossas festas? De que me adianta isso? Elas são para mim abominação. O que eu quero? Arrependimento, conversão, quebrantamento. Está lá em Isaías, capítulo 1. E aí sim, ainda que os vossos pecados sejam da escarlata, cor de escarlata, se tornarão brancos como a neve. Achei o livro da lei, disse lá. Voltemos lá. Achei o livro da lei, disse aquele homem de Deus. Achei o livro da lei. Que possamos reparar, possamos aplicar em nossa vida e possamos reparar o nosso templo. Há fendas em nosso templo, há brechas, há ruínas, há ídolos, há profanações. Em nosso templo, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Examinemos os nossos corações, examinemos nossas vidas, e é tempo de reparar o templo. Deus, essa noite, na sua palavra, Deus nos chama a isso, é Deus que nos chama a reparar. Josias, sentiu no seu coração reparar o templo. Assim também nós possamos fazer o mesmo, reparar as fendas, as brechas. Se temos oferecido os membros do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a injustiça de alguma maneira, que possamos nos quebrantar, nos arrepender e oferecer esses membros como instrumentos de justiça para a glória de Deus. Achei o livro da lei, disse o sumo sacerdote Ilquias.
o sumo sacerdote Ilquias. Achei o livro da lei. Que possamos achar o livro da lei, voltar a amar esse livro, se é que você não tem amado, se é que você não tem desejado. Volte, pegue ali um texto, um versículo da palavra de Deus, leia, medite, ore, fique meditando ali naquele texto, naquela palavra maravilhosa, aquele versículo maravilhoso, aquele pão que Deus te dá na palavra de Deus, o mel da palavra de Deus. Medite, aplique em sua vida. É para você, é Deus falando contigo, a palavra é de Deus, é Ele quem fala através da sua palavra. O que é o corpo humano sem o coração? O que era aquele templo sem a palavra? O que somos nós sem o livro do Senhor? Não é à toa, irmãos, temos que lembrar que o próprio Cristo, ele é designado na palavra de Deus como o Logos de Deus, a palavra. Ele é a palavra. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele é o verbo, a palavra de Deus, a manifestação de Deus, o próprio Deus Filho. Não sejamos como aquele povo. Jeremias 6, capítulo 6, uma passagem muito triste, muito triste. Jeremias 6:10 diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os ouvidos deles estão incircuncisos e não podem ouvir, e eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Eles não gostam dela. Meu Deus, a que ponto pode chegar? E era o povo de Deus. Infelizmente, o que temos visto nos arraiais por aí, palavra. 11. Pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter, derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias, e as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza ou à cobiça. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Gente, é triste quando uma pessoa, quando uma nação não ama a palavra de Deus. Tudo isso vem atrás. Quando a palavra de Deus é rejeitada. 14. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Não tem vergonha. Que coisa tão atual no momento em que vivemos. Nesse mundo que vivemos, não se envergonham de nada, não há mais vergonha. Tudo isso porque não ouvem a palavra, não querem ouvir. Quando ouvem, resistem a ela. A palavra está perdida. Bíblia é coisa do passado, antiquado, não serve para nada. E o incrédulo, esse mundo incrédulo, colhe. Temos visto as gerações colherem tudo isso. Mas o pior é que isso aqui estava acontecendo dentro do povo de Deus. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vejam, e perguntem pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andem por ele.
e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Oh, como é bom quando você ama a palavra de Deus, você crê nela, você a busca. Como foi ótimo para Josias. Mas eles dizem, infelizmente, o povo, antes de Josias, na época de Manassés, como dissemos, depois Amon, veio Josias, e mais para frente, depois, o povo será levado ao cativeiro. E eles diziam, não andaremos. 17, também coloquei atalaias sobre vós, dizendo, estejam atentos a voz da buzina, mas não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, a congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá um incenso de Sabá? Para que serve o incenso que vocês oferecem a mim? E a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam. Sacrifícios, louvores, cânticos, shows, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Segunda Crônicas 36. Segunda Crônicas 36. Diz o seguinte, versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, incrédulos, ímpios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus teve misericórdia, o povo se desviando, fazendo coisas erradas, a idolatria, enviou mensageiros, enviou a pregação, enviou a palavra dele. Por misericórdia, por graça, por bondade, por amor, mesmo eles rejeitando o Senhor, mesmo eles adorando ídolos, mesmo eles cometendo todo tipo de abominação. Que Deus é esse, amoroso, misericordioso, glorioso, louvado seja Deus. 16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Porque Deus fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem do jovem, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu na sua mão. Ah, quantos jovens, não? Quantos jovens já perderam sua vida? Quantas crianças? Quantos e quantos? Temos visto uma geração que rejeita a Deus. E o que tem colhido? O que colheu aquela geração? O que tem colhido as nossas gerações e a nossa geração? Não sejamos como o povo foi no passado. Sejamos como Josias. Sejamos como Josias, que não viu nada dessa tragédia que vimos aqui, desse castigo. Josias não viu tudo isso acontecer no seu reinado. Sabe por quê? Porque quando ele ouviu a palavra da lei, quando foi lido, quando Ilquias achou o livro da lei, ele achou o livro da lei, falou com Safã, e foram ao rei, e leram o livro diante de Josias, ele rasgou suas vestes, quebrantou-se, buscou ao Senhor de todo o coração, destruiu toda a idolatria, adorou ao Senhor, como nós veremos no próximo domingo pela manhã. O que Josias fez ao ouvir a palavra, ao ouvir o livro da lei do Senhor? O que ele fez? Qual foi sua atitude, sua reação?
vamos ver em detalhe na próxima domingo, permitindo o Senhor. Mas fica para nós o alerta que diz o profeta. O Senhor, em Oséias 4:6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Em Provérbios 29:18, livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, ou seja, não havendo pregação, não havendo quem anuncie a palavra do Senhor, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Como diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Josias, um rei, e nós também somos reis e sacerdotes de Deus. Reparou o templo, nós é que devemos cuidar de reparar o templo, que somos nós. Ele honrou a Deus, honrando a palavra, ao crer e obedecer. No próximo domingo pela manhã, permitindo o Senhor, vamos meditar a palavra do Senhor. 2 reis vão ouvir a palavra do Senhor, a reação de um, a reação do outro, no próximo domingo pela manhã. Mas que possamos essa noite ficar com essa lição. O livro estava perdido dentro da igreja. A Bíblia estava perdida dentro da igreja. Josias mandou reparar o templo. O livro é achado, é lido para ele. Ele crê, se arrepende, busca o Senhor. Achei o livro, disse o sacerdote. Oh, amado, meu amado irmão, minha amada irmã, eu espero que você jamais tenha perdido o livro. E perder, né? Não é esquecer às vezes no banco da igreja, né? Pode ser que um dia percamos mesmo a Bíblia em algum lugar, né? Mas o sentido os irmãos sabem qual é. Eu espero que você jamais tenha perdido esse livro de forma espiritual, tentado viver sem ele, deixando ele de lado. Você tem prazer na palavra de Deus? Você tem prazer na Bíblia? Ele é um livro vivo para você? Ou não? É um livro assim que não te fala, você não sente que ele é vivo, tem apenas páginas frias, páginas brancas com letras pretas e nada. É melhor você avaliar a sua conversão. Se você nunca a palavra falou contigo. Quando você ouve a pregação, você sente o Espírito Santo falando ao teu coração? Nunca sentiu? Avalie conversão. Agora, todos nós, irmãos, que realmente somos crentes, salvos pelo Senhor, há momentos que na vida, tem aquela música, né? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Mas há momentos que na vida esfria o amor pela palavra. Há momentos sim, irmãos, quem não passa por isso? Eu também já passei momentos de frieza espiritual. Não quer dizer que não seja crente. Há momentos de frieza nossa em relação ao Pai, em relação a Deus, em relação a Cristo. Fraqueza do nosso coração. Nosso amor esfria. Não quer dizer que não tenhamos amor, mas esfriou.
Peça perdão a Deus e volte. Peça a Deus que encha o teu coração de amor, aqueça o teu coração por essa palavra. Peça a Ele sabedoria para entender, para iluminar sua mente. Se você perdeu, de alguma maneira ela ficou perdida, hoje é o tempo de achar o livro do Senhor. Diga, para a glória de Deus, achei o livro que estava perdido para mim de alguma maneira. Eu achei a palavra, achei o versículo, achei a palavra de novo. Louvado seja Deus. E Deus abençoou. É assim que Deus faz. Deus abençoou Josias. O livro foi achado. Ele colocou em prática. Amou o livro, colocou em prática. E Deus abençoou o seu reinado. Faça o mesmo. Faça o mesmo. E Deus abençoará o seu reinado. Lembre, somos reis, já somos reis e sacerdotes de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.